Então, nós vamos começando a aula de arquitetura de computadores, essa é a primeira aula, tá? Então, a ideia é que a gente possa fazer uma apresentação da disciplina, mas, claro, a parte burocrática dela, mas também uma apresentação da área de arquitetura de computadores. Tá? O que é a arquitetura de computadores? Por que se chama arquitetura de computadores? Do que se trata? Né? Dá uma visão geral. Tá? E a ideia é que vocês saiam, né, depois de assistir essa aula, um pouco mais motivados ou entendam melhor o porquê estudar isso. Tá? Então, a gente vai começar um pouquinho com a parte administrativa do curso. Então, eu sou o professor, né, o Marcos Zanata. Tá? Como somos 4 Marcos no departamento, Zanata fica mais fácil. Né? Então, tem meu e-mail aí, vocês podem me mandar perguntas, tá? Bom, não faz muito sentido, mas o número do meu gabinete está aí, o grupo de pesquisa, né? Às vezes vocês forem, daqui a pouco a pandemia acaba, com a vacinação começando, aí vocês podem ir lá visitar, né, minha sala, tudo mais, a gente toma um café. Nessa disciplina, o Rodrigo Sokulski é um aluno de mestrado, tá? Ele vai ajudar, ele vai ser o tutor, vamos dizer assim, tá? Então, tem o e-mail dele também, então se vocês quiserem mandar mensagem para o Rodrigo, fique à vontade, tá? Com dúvidas, ajuda no trabalho, esse tipo de coisa, tá? Ele atualmente é aluno de mestrado, ele se formou aí na UFPR, tá? Então, super competente para ajudar a gente. Bom, qual que é a ideia didática, né? Só para vocês entenderem como que a gente vai prosseguir até o final do curso. A gente vai ter as aulas usando os slides, aula expositiva igual a essa, tá? Slide, às vezes um quadro em branco para eu desenhar alguma coisa, tentar desenhar alguma coisa. Nós vamos ter listas de exercícios, tá? Então, vão ser várias listas e vocês vão ter pelo menos de sexta até segunda-feira para fazer, tá? Então, esse é o período mínimo que vocês vão ter. A gente vai ter trabalhos práticos com apresentação ao vivo, tá? Vocês vão apresentar o trabalho. Então, vai ser como se fossem provas orais, tá? O livro base, o livro que eu vou me basear na matéria, é esses dois aí que estão aí, né? Esse camarada aqui, tá? Computer Organization Design. Então, para vocês saberem, né? Daqui a pouco a biblioteca abre, não sei. Esses são os livros base, tá bom? Bom, para apoio e dúvidas, então o Telegram, tá? Eu acho que é a ferramenta mais rápida assim da gente trabalhar. Então usem o Telegram, tá? Lá no Moodle tem o link para vocês clicam e ele acessa o Telegram. O fórum do Moodle pode ser usado também, e-mail também, tá? Então vocês vejam a forma mais conveniente de mandar as dúvidas. O importante, assim, é não ficar com a dúvida, né? O importante é vocês perguntarem, tá? Senão a coisa vai acumulando e a matéria, vocês vão reparar que ela anda um pouquinho mais rápido do que andaria presencialmente. Então, não deixem acumular dúvidas, tá? Então, surgiu a dúvida, pergunta. Uma pergunta besta, eu posso perguntar para um amigo. Ué, pergunta para mim, tá? Considere como seu amigo, tá? Bom, a avaliação, então, vão ser feitas assim, a nota de vocês, né? No fim do dia, vocês querem saber, tá, minha nota, como é que vai ser? Vai ser assim, múltiplos exercícios, tá? A ideia é que cada semana tenha 2 listas de exercício e 2 trabalhos práticos, individuais. Então, a média vai ser 40% da média os exercícios, 30% o trabalho 1, 30% o trabalho 2. Vocês são aprovados se a média for maior que 7, maior ou igual. E vocês têm direito a fazer um exame, o exame vai ser oral também, se a média for maior que 4. Tá? Então, a média for maior que 4, vocês podem fazer exame. Se o exame, né, ali, mais a média dividido por 2 for maior que 5, vocês passaram. Tá? Agora, sim, o que vocês têm que estar cientes, desde o primeiro dia de aula, é que as apresentações de trabalho serão orais, com a câmera e microfone ligados. Tá? Então, professor, mas eu não tenho uma webcam, então quer dizer que eu vou ter que comprar uma webcam? Eu não tenho microfone, vou ter que comprar um microfone? Não é por aí. Vocês podem usar o celular no dia da apresentação, tá? Se conectar pelo Zoom, através do aplicativo do Zoom no celular,
E eu abro o trabalho de vocês vão ver ali o trabalho aberto, em tela cheia, e aí eu vou fazer algumas perguntas, vocês vão me explicar qual foi a ideia do trabalho, etc, etc. Tá? Mas isso é importante vocês saberem, para se habituar, né? Não tem nada... Imagina, se vocês estivessem na sala presencial, vocês não estariam com uma caixa de papelão na cabeça, né? Vocês estariam lá, presencialmente, com a cara limpa, né? Olhando para mim, ou olhando para vocês e tudo mais, né? A gente ia interagir, tá bom? Bom, então, alguns pontos sobre avaliação, caso de plágio, né, se eu detectar, por exemplo, o mesmo trabalho feito por vários alunos, entregue, né, por vários alunos, bom, todo mundo recebe 0, tá? Então, não sou detetive, né, de tentar descobrir quem que copiou de quem, não sei o quê, não, todo mundo que copiou, que apresentou uma cópia vai ser 0, tá? Caso de atraso dos trabalhos, então o trabalho vai valer só 50% da nota, tá? Então, não atrasem os trabalhos, tá bom? Os exercícios, a ideia dos exercícios é que vocês vão ter um período para fazer eles. Então, por exemplo, no final do dia de hoje, vai sair a primeira lista de exercícios e ela fica aberta até segunda-feira, à meia-noite. Na quinta-feira, quando tiver aula da quinta, vai ter mais uma lista, tá? Então, às vezes, pode ser que tenha uma aula extra na quarta-feira, gravada pelo YouTube, né? E aí pode ser que tenha mais uma lista aqui. Então, notem que, no mínimo, a lista vai estar disponível de sexta até segunda-feira para ser feita, tá? E a partir de segunda, não tem como fazer a lista, tá? Por quê? Já vai ter a lista da próxima semana. Tá? Então, não tem essa ideia de acumular. Seria mais ou menos assim. Pensa que seria uma prova a cada semana, né? Onde vão ter várias questõezinhas ligadas à matéria daquela semana. Então, vocês não vão ter que estudar para a prova lá no final, acumular. Não, não. Né? A ideia é que toda semana vocês já vão sendo avaliados, vendo se vocês entenderam ou não entenderam, tá? As listas de exercícios são feitas no Moodle, e o Moodle, na maior parte das vezes, ele vai corrigir automaticamente a lista para vocês, tá? E vai ter um período de tempo para vocês fazerem. Por exemplo, vocês abriram a lista para começar a fazer, vocês vão ter uma oportunidade só de fazer a lista, e vão ter 2 horas, 1 hora para fazer, tá? Então, a ideia é assim, se prepare para fazer a lista, estude um pouquinho antes e façam ela, tá bom? Bom, então não tenha medo de interagir. Além disso, eu pensei assim, nos slides eu vou colocar esse símbolozinho aqui no canto, toda vez que eu abrir para vocês fazerem perguntas, interações mais longas, tá? Então, tenha sempre um papel na mão, anota o slide que vocês têm dúvida, alguma coisa assim. Se vocês quiserem que eu pare a explicação em não, eu estou com dúvida aqui, eu não consigo entender daqui para frente, não tem problema também, vocês podem me interromper, tá? Eu só peço para vocês me interromperem quando eu mudo de slide, porque aí fica mais fácil depois de eu editar, né, para que vocês não apareçam no vídeo, tudo, e o vídeo fique mais corrido, vamos dizer assim. Então, beleza. Então, vamos falar um pouquinho de arquitetura, tá? Então, assim, né, talvez vocês tenham se perguntado, né, por que chama arquitetura de computadores? Né? Então, para resolver um pouquinho essa dúvida, a gente vai falar um pouquinho de arquitetura de não computadores, tá? Então, assim, peguei uma fonte bem confiável, Wikipedia, né? Pesquisei arquitetura, né? E eu extraí esse texto, e eu vou chamar atenção só para um pedaço do texto, tá? Que a arquitetura, ela se refere ao processo quanto ao produto de projetar e edificar o ambiente habitado pelo ser humano, tá? Então, assim, é o produto de projetar e edificar o ambiente, tá? Então, isso que significa arquitetura. Quando eu vou fazer um projeto, quando eu vou construir, no caso, a arquitetura que a gente conhece, né, ligada à construção civil, é um ambiente que o ser humano vai habitar, que ele vai passar lá naquele ambiente, né? Então, assim,
nesse sentido, a arquitetura trata-se destacadamente da organização do espaço, tá? E eu, tipo, tá, é assim, é organizar as paredes, vão organizar onde que vai ter o banheiro, onde vai ter isso, onde vai ter o corredor, blá, blá, blá. Tá, professor, mas isso é muito básico, realmente é muito básico, mas nota uma coisa que eu queria que vocês notassem aqui é que a arquitetura trata-se da organização de espaço e de elementos, tá? E isso é importante porque vocês pegam o livro principal que a gente usa na matéria e ele não chama arquitetura de computadores, ele chama organização e projeto de computadores, tá? Por quê? Porque ele trata muito mais de organizar os elementos do que a arquitetura em si, tá? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, pegando aqui um dos, né, um arquiteto urbanista bem conhecido no Brasil, né, o Lúcio Marçal. Então, a arquitetura é, antes de mais nada, construção, tá? Então, o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade, visando a determinada intenção. Então, se eu falasse aqui que eu estou tratando de arquitetura de computadores, essa frase já se encaixa, né? Opa! Arquitetura é, antes de mais nada, de uma construção de um processador, com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço, né? Ou seja, o circuito para uma determinada finalidade, visando uma determinada intenção. Tá? Muito bem. E o que é interessante é que em cada etapa de projeto, ele vai ter margem para que a gente tenha opção, tá? Opções de troca. Por exemplo, eu posso fazer uma tabela maior ou uma tabela menor, um banco de registradores maiores, um banco de registradores menores. Mesma coisa numa casa, né? Eu posso fazer um banheiro maior, só que aí o quarto vai ficar um pouco menor, ou eu posso fazer um corredor maior, menor, etc. Tá? Então, tem muita proximidade com a arquitetura que a gente conhece ligada à construção civil. Tá? Bom, e aí a gente pode pensar aqui nessa obra, né, no Museu da Arte Contemporânea, né? Trata-se de um projeto arquitetural executado, né? Vocês devem conhecer qual que é o autor dessa obra, né? Ou se não, desse daqui, né, o Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba, né? E aí já entrega quem que é o autor da arquitetura, né, do projeto arquitetural, né, o Oscar Niemeyer. E assim, a gente vai ter uma forma de trabalhar bastante parecida com um macro arquiteto, com esse arquiteto que olha, né, edifícios, tá? Então, assim, a gente vai pensar bastante na execução do projeto. Então, não pode ser uma execução do projeto que é inviável, né? Tem que saber que aquele projeto é viável de ser executado. E, muitas vezes, a gente vai tentar relaxar a realidade. Ou relaxar aqueles conceitos que a gente está acostumado com eles, né? Então, quando o Oscar Niemeyer pensou aqui nesse projeto, vocês conseguem imaginar, né? Ele relaxou aquele conceito de que um museu tem que ser uma coisa, uma caixa quadrada, com pilares na entrada, com uma grande escadaria e tudo mais. Ele falou, não, o museu não precisa ser isso. O museu pode ser muito mais. Pode ser uma coisa diferente, né? O museu pode ser uma peça, né? Para a gente olhar. Então, assim, a gente pode pensar na mesma coisa. Um processador não precisa ser um processador que eu vou lançar, não precisa ser um processador igual ao da Intel, pode ser um processador diferente, né? Os conceitos podem ser diferentes, tá? Mas, claro, eu tenho que pensar que no final do dia eu tenho que executar aquele projeto, então ele tem que ser realista a ponto de ser implementável, tá? Então, na arquitetura de computadores, ou na arquitetura de construção civil, a gente aprecia a importância do pensamento fora do comum, né? O pensamento criativo, tá? Então, assim, vocês, a ideia de conseguir aplicar um conceito em outros projetos, né? Então, um conceito interessante é aplicar em projetos que não era originalmente usado, tá? Então, por exemplo, a gente pode voltar aqui
E aqui tem um elevador, né? Tem uma forma de entrada desse museu. São coisas que a gente já conhecia. A gente conhecia escada, a gente já conhecia elevador, né? Mas a forma de entrada foi totalmente diferente, né? A entrada é lá por debaixo desse lago que você sobe aqui, né? Então, nota, já existiam os componentes. Ele usou os componentes de uma forma diferente, ele organizou diferente. Tá? Joia, joia, joia. Então, assim, a gente tem que ser capaz de analisar os pontos fortes e fracos de um projeto. A gente tem que conseguir derivar os princípios, né, por conta própria, ou seja, olha, aquele processador lá de 1980 ele fazia tal coisa, a gente poderia adaptar aquilo, né, derivar esse princípio. Tá? E, claro, considerar a necessidade real e realidade. Tá? Então, não adianta também eu fazer um processador que ele não é apto a executar programas reais, ou ele não considera que hoje em dia o pessoal usa machine learning para tudo. Né? Então, eu tenho que considerar isso na hora de eu fazer um projeto. Tá? Então, quando a mensagem final aí é quando a pandemia acabar, visitar o MON, tá? O Museu Oscar Niemeyer, ou Museu do Olho, como o pessoal chama. Tá? Tem uma página aqui que eu peguei ali do Museu Oscar Niemeyer. Tá? Bom, a pergunta-chave que eu faço para vocês, então, né, para a gente tentar aguçar um pouquinho a criatividade, como que será que o Oscar Niemeyer, né, esse senhorzinho aqui, né, que está aqui nas fotos, como será que ele conseguiu pensar no design do MON, né, desse museu? Quais as competências que ele deve ter apresentado? Quais, assim, se eu tivesse que falar assim, quais foram as competências do Oscar Niemeyer quando ele estava pensando naquele projeto? Eu não conheço o Oscar Niemeyer, né? Não conheci ele. Mas imagino que vocês também não, mas a gente consegue imaginar. Então, eu listei algumas coisas aqui, né? Trabalho duro, perseverança, dedicação, experiência de décadas, né? Criatividade, pensamento fora da caixa, essa capacidade de não ficar feliz, né? Quando, não, é isso mesmo, a vida é assim, é uma caixinha, né? Você faz uma caixa, escreve museu na frente, isso é um museu, né? Ficar um pouco até que indignado, né, com isso. Não é possível que o museu tem que ser uma caixinha, né? Não é possível que os pensadores têm que ser do jeito que eles sempre foram feitos, né? Ele se baseia no design, né? Ele tem um bom entendimento de designs anteriores, né? Então é uma experiência, né? Ele tem um bom julgamento e intuição também, né? Ele vai ganhando isso conforme o tempo, tá? E a combinação de grandes habilidades, né? Matemática, arquitetura, conhecimento de materiais, tudo mais, tá? Beleza, então vamos falar agora do contexto do curso, né? Dessa disciplina. Então, se a gente pegar um autor aí de arquitetura de computadores, né? Ele fala que a arquitetura de computadores, assim como as outras arquiteturas, é a arte de determinar as necessidades do usuário de uma estrutura, ou seja, de um processador. E depois projetar para atender a essas necessidades de maneira mais eficaz possível. Né? Então, nota que tudo parte de você determinar as necessidades do usuário. Né? Então, é igual um software. Você fala para o cara, para que você vai usar esse software? Eu vou usar para vender pão na padaria. Então, então vou fazer um software que é o melhor vendedor de pão da padaria. Não, eu quero fazer um software para a machine learning. Então, você sabe o que ele precisa. Né? A mesma coisa uma arquitetura de computadores. Então, você tem que saber qual que é a necessidade do usuário. Tá? Bom, aí vocês podem perguntar, bom, mas para que eu quero aprender isso? Ninguém me deu a resposta mais comum. A resposta mais comum é porque o curso é obrigatório, né? Então, por que eu vou aprender isso? Porque é obrigatório, tchê, né? O AIPA, né? Bom, bom, é verdade, né? O curso é obrigatório, então se eu quero terminar o curso de ciência da computação, eu vou ter que passar por isso e aprender e tudo mais, né? Mas, na real, é porque vocês estão se tornando cientista da computação, né? E um cientista da computação, ele não se conforma apenas com aprender a programar, ele quer saber como funciona a ciência por trás da computação, né? Então, vocês querem construir um software que as pessoas usem.
um software que a pessoa instala no celular dela e o celular dura a bateria bastante, né? Que não coma a bateria do notebook, do celular, que também não seja lento, né? Então, ou seja, um software realmente que as pessoas consigam usar, tá? Às vezes vocês podem também pensar em tomar decisões de compra, oferecer orientação especializada, né? Então, daqui a pouco vocês estão trabalhando numa grande companhia e vocês vão comprar servidores e vocês precisam ajudar a tomada de decisão de compra de máquina X ou máquina Y, né? Ou ainda alguém pode falar, não, eu quero me tornar um cientista, um arquiteto de computadores, né? Então eu quero trabalhar com projeto de computadores, projeto de processadores, de memória, seja lá o que for. Tá? Então faz sentido para vários campos, né? Eu comecei com software porque é o mais comum, tá? Mas se você trabalhar em gestão de uma empresa, você também pode usar esse conhecimento, né, para tomada de decisões, tá? De compra, oferecer né, ter uma orientação melhor. Tá? Bom, então, dito isso, vamos começar a olhar um pouquinho sobre os processadores. Tá? E eu tentei trazer aqui um breve histórico, tá? Então, isso daqui não é um livro de história, foi uma breve história dos computadores, trazido aqui pelo Computer History Museum. Tá? É online, vocês conseguem acessar. E eu tenho aqui, eu acho que uns 8 itens somente, tá? Para a gente ver assim, qual que foi a evolução dos computadores. Então, só para a gente começar, a gente começa com Alan Turing, né? Que ele completou uma máquina, era uma máquina eletromecânica, tá? Então, não era uma máquina eletrônica, não era uma máquina digital, eletromecânica, que ela tinha um propósito específico. Ela foi construída para decifrar as comunicações militares baseadas na máquina Enigma, né? Que era, se não me engano, dos alemães. Então, ele estava no outro lado da batalha e ele queria decifrar o que as mensagens alemãs. Tá? Então, ele fez isso daí, virou um filme depois, né? Muito bom, por sinal. E aí, em 1941, em 1945, um pouco depois, o John von Neumann, esse camarada que está aí na foto, nas duas fotos, tá? Ele desenhou uma arquitetura, tá? Ele fez um projeto de uma arquitetura de um computador que tinha um programa armazenado, tá? Ao mesmo tempo, tá? Teve um alemão também que fez um projeto de uma arquitetura que tinha também um programa armazenado, tá? Acontece que o John von Neumann ficou muito mais famoso que esse outro alemão, tá? Eu esqueci de colocar nos slides aqui, depois eu posso colocar. E qual que é a diferença, então, do computador que eu tinha anteriormente, né, do Alan Turing, para esse projeto do von Neumann? Bom, esse daqui era um computador de propósito geral. Eu colocava um programa para um propósito específico, ele executava aquele programa. Eu tirava aquele programa, colocava outro, ele executava outro propósito. Tá? Então, a gente pode ver que é o início de computadores de propósito geral. Um computador que serve tanto para escutar MP3 quanto para navegar na internet. Né? Surge daqui. Em 46, o MIT, né, lança um computador feito usando eletrônica, ao invés de partes eletromecânicas. Tá? O computador era o ENIAC. Tá? Aqui a gente tem uma noção do tamanho dele, tá? Uma foto ali do museu, em 46. Em 49, Cambridge constrói um computador usando tubos a vácuo, né? E linhas de atraso de mercúrio para serem as memórias. Tá? Ele era o EDSAC, novamente, nota o tamanho dele, aqui tem as válvulas, né? A vácuo. Muito bem. Em 56, então, nota, von Neumann, 45, a gente está em 56. O pesquisador do MIT, os pesquisadores lá do MIT constroem o primeiro computador de propósito geral usando transistores. E aí é o TX0, e aí vocês podem ver que ele é um pouco menor do que os outros, né? Os outros ocupavam uma sala inteira, esse daqui ocupa meia sala. Ainda tem a janela, olha que maravilha, né? Isso sim que é a melhoria.
Em 1970, a Intel apresenta o primeiro microprocessador, tá? Então, era esse chip que está aqui na mão desse camarada, tá? Ele tinha 2.250 transistores, tá? Era o Intel 4004, tá? 1970. Se a gente olhar atualmente, tá? Em 2019, 2020, 2021, a Intel vende processadores... Opa, o E ficou no lugar errado. Com mais de 8 bilhões de transistores. Na real, ele tem mais do que 2 bilhões de transistores, e se a gente pegar placas de vídeo, ele tem mais do que 8 bilhões, tem 10 bilhões aproximadamente. Tá? Então, isso daqui é onde nós estamos atualmente. Tá? Nota que aqui estou segurando o chip de silício, né, na mão. Aqui, esse camarada também estava. O chip é menor do que esse invólucro todo. Tá? O chip ele é mais ou menos desse tamanho que está aqui os capacitores. Tá? O resto é só para colocar pinagem. Tá? Então, a área não aumentou muito. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que desde 1945, nesses pontos que a gente observou aí nessa breve história dos computadores, o design ele segue o modelo de von Neumann. Tá? Aquele design lá de von Neumann. Então, fazem mais de 70 anos que a gente usa o mesmo conceito de von Neumann. Tá? O modelo de von Neumann, qual que é? Basicamente, ele é formado de um processador, tá? Que ele faz os cálculos. Ele tem uma memória e ele tem uma interconexão com a memória, tá? Alguns fios que conectam esses dois. A memória guarda toda a informação. Então, o que eu tenho entre processador e memória? Eu tenho instruções vindo, dados vindo, executo o cálculo, devolve para a memória, guarda os dados na memória. Puxa a próxima instrução, puxa os próximos dados, faz o cálculo, envia para a memória e assim por diante. Tá? Então, vem instrução, vem dados, devolve resultado. Vem instrução, vem dados, devolve resultado e assim por diante. Bom, um computador que só tem um processador e memória não é muito útil, porque ele precisa ter uma forma de interagir com o mundo nosso, né? Então, ele precisa ter entrada e saída. Ele precisa ter um monitor, ele precisa ter uma placa de rede, ele precisa ter uma impressora, seja lá o que for, né? Mas ele precisa ter entrada e saída, tá? Muito bem, então esse daí é o modelo de von Neumann, lá de 1945. Então, o tráfego de todas as informações, endereço, dados, instruções, ela fica sendo feita entre CPU e memória. Tá? Então, assim, vai o endereço da instrução, volta da memória a instrução que está sendo executada. Tá? Então, isso aí vai acontecendo nessa arquitetura de von Neumann. Tá? E esse daqui, basicamente, é o principal problema da arquitetura de von Neumann. Esse problema ele é conhecido como o gargalo de von Neumann. Tá? Aqui está ilustrado com uma garrafa aqui de Minas Gerais, né, e o von Neumann. Bom, qual que é esse gargalo? O gargalo é que tudo tem que ficar passando aqui, ó, por esse barramento entre memória e processador, memória e processador, memória e processador. Eu preciso executar uma instrução para saber qual que é a próxima instrução, para saber qual que é a próxima, qual que é a próxima, qual que é a próxima, e assim por diante. E eu vai trazendo dados, eu vou guardando os dados, e assim por diante. Tá? Bom, então, assim, o tempo da execução da instrução fica meio comprometido, porque eu tenho uma sequencialidade de operações. Eu tenho uma instrução, depois a outra, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Tá? E eu tenho muitos dados sendo transferidos entre o processador e a memória. Tá? Então, as soluções seria diminuir o gargalo ou realizar operações em paralelo, que a gente vai fazer durante a disciplina. Tá bom? A gente vai ver vários conceitos de como fazer para diminuir o gargalo de von Neumann. Tá? Então, nota que tudo começou em 1945, os problemas que a gente está resolvendo hoje começaram há bastante tempo. Tá? E tudo bem, né? Isso nos dá emprego. Bom, avançando então. Então, se eu posso fazer essa pergunta, né? Para nós, né, simples mortais, o que a gente pode mudar ou a gente pode otimizar? Então, a gente pode pensar assim, bom, eu posso otimizar o modelo de von Neumann. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é que eu posso pegar esse modelo de 1945 e eu posso tentar fazer um modelo novo. Ah, professor, parece que vai ser difícil, eu vou precisar
né, gastar bastante neurônio ali para tentar, é verdade. Tá? Bom, mas tem outra forma. Outra forma seria assim, a gente pode inventar tecnologias novas, ou seja, a gente pode inventar um novo transistor, um novo tubo a vácuo, um novo material que a gente possa construir um processador que fique mais rápido, que fique otimizado. Ah, legal, né? Talvez a gente esteja no curso errado se a gente queira chegar nesse propósito. Talvez não. Bom, o que mais? Eu posso melhorar a arquitetura do computador, tá? Ou eu posso melhorar a organização dos componentes, a organização do meu computador. Tá? E aí a gente chega nesse ponto, então, que a gente tem que conversar sobre o que é arquitetura e o que é organização de computadores. Então, a pergunta começa assim, né? Qual que é a diferença de arquitetura de computadores e organização de computadores? Né? A gente usa um livro que chama Organização e Projeto de Computadores, mas o segundo livro base da disciplina chama Arquitetura de Computadores. Né? Eu estou olhando eles aqui do lado. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Se a gente levar lá no paralelo de construção civil, a gente pode pensar assim, arquitetura é assim, eu quero uma casa. Então, você vai fazer o projeto de uma casa e aí você pode levantar os requisitos dessa casa. Tem que ter 2 banheiros, 4 quartos, blá, 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 blá. Isso é arquitetura, tá? Agora, a organização, ela é assim, quando você olha o projeto realmente da casa, onde vai ficar o banheiro? Eu falei que ia ter 2 banheiros, mas onde que eles estão? Qual o tamanho deles? Eles vão ter chuveiro, os dois? Vão ter não sei o quê? Como que eles vão ser? 3 quartos, mas onde que estão os quartos? A janela está para onde? Tem janela? Não tem janela? A janela é grande, é pequena? O pé direito é alto, é pequeno? Então, a gente consegue levar para esse outro paralelo de arquitetura da construção civil. Tá? Então, se a gente, avançando aqui, a arquitetura, basicamente, são os recursos do processador que o programador consegue perceber. Tá? Então, seriam assim, as instruções que eu tenho no meu processador. As instruções são visíveis ao programador. Ele sabe que tem uma soma, subtração, não sei o quê. Então, isso faz parte da arquitetura. Os registradores que estão visíveis do programador, né? Tem o RA, o RB, o RC, tem o EAX, tem esses registradores o programador conhece, sabe que eles existem. Então, faz parte da arquitetura. Tá? O formato da instrução, porque pensa num programador roots, né? Aquele programador raiz mesmo, que escreve código ali, sabe, em assembly. Esse cara, ele é dele que a gente está falando, tá? Então ele sabe quais os formatos de instrução, o modo de endereçamento da memória, o tipo de dados, ele sabe tudo isso que o meu processador oferece. Isso tudo faz parte da arquitetura, tá? Agora, a organização é exatamente como que eu vou implementar isso no hardware. Tá? Então, eu tenho que ter 32 registradores. Tudo bem, mas como que eu vou implementar os 32 registradores? Eu vou usar flip-flop, eu vou usar memória, SRAM, eu vou usar inversores, né, conectados um no outro. O que eu vou usar, né, efetivamente para fazer o meu registrador físico? Então, isso faz parte da organização. Tá? Como que eu vou fazer para executar uma soma? Ou uma multiplicação, por exemplo. A multiplicação vai ser executada por somas sucessivas. Ou a multiplicação vai ser executada através de um multiplicador. Como que ela vai ser executada? Isso faz parte da organização. Então, assim, o programador sabe que ele pode usar a instrução de multiplicação, mas ele não sabe como que a multiplicação vai ser feita no hardware. E quem cuida disso, quem faz a organização de computadores, tá? A organização de processadores. Tá? Bom, então, a gente diz que o conjunto de instruções, esse conjunto de coisas visíveis ao programador, a gente chama de ISA, tá? Instruction Set Architecture, ou seja, conjunto de instruções da arquitetura. Tá? Então, vocês vão ouvir eu falando muito sobre a ISA, tá? E a ISA não é nenhuma pessoa, não é a Isabel, não, é a ISA que é Instruction Set Architecture,
bom? Então, a ISA é tudo que é visível ao programador, tá? Tudo que a Intel diz que tem dentro do processador. O que ela não diz que tem lá dentro faz parte da organização. O que é segredo dela é a organização, tá? Então, basicamente assim, a gente tem um programador de alto nível que programa lá em linguagem C. A gente vai usar um compilador para escrever linguagem de montagem, né? Aqui está em assembly, mas poderia ser em zeros e uns. O montador vai escrever em código de montagem, aqui em zeros e uns. E aí ele vai escrever um código suportado pela ISA, né? Ou seja, que a ISA o processador tem essa interface com o mundo externo, com o programador. Tá? E aqui embaixo da ISA vai ter a forma de fazer isso usando o hardware, usando, né, a interpretação física realmente. Tá? Então a ISA é o que faz essa divisão. Tem outras ilustrações interessantes sobre a ISA. Tá? Uma outra que é bem comum ser utilizada é essa, que você tem o software, e o software se conecta ao hardware através da ISA. Né? E o hardware está aqui embaixo, que provê para o software essas instruções, essa forma de interagir. Tá? E a gente pode ver uma abstração, camadas de abstração muito mais definidas aqui nessa outra ilustração. Tá? Onde a gente tem a ISA, que separa o mundo do hardware do mundo do software. Tá? E aí a gente vai ver que tem o código de máquina, a linguagem assembly, linguagem de programação, o algoritmo, a aplicação e tudo mais. Tá? Então, aqui para cima fica o sistema operacional, fica o nosso código. Daqui para baixo fica os circuitos que a gente já viu, o projeto de sistemas que vocês já viram também. Tá? Então, os transistores estão aqui nessa camada para baixo. Tá? Então, é bem comum a gente chamar de arquitetura e microarquitetura. A microarquitetura seria a organização dos componentes. Tá? E a arquitetura é o que é visível ao programador. Tá? Então, em inglês, é muito mais comum usar esses dois termos. Tá? Arquitetura e microarquitetura. Tá? Na indústria é mais comum. Muito bem. Então, assim, a gente tem vários sabores de ISA. Né? Nós temos diversas ISAs. Existe a ISA, o MIPS, existe IA32, existe o x8632, existe o Intel 64, o IA64, o ARM, MIPS, Spark, existem vários. Né? MIPS 64, MIPS 32. Então, assim, o que a gente consegue perceber é que múltiplas empresas fabricam processadores com a mesma ISA. Né? Por exemplo, um programa que roda num processador da Intel também roda num processador da AMD. Por que que isso acontece? Porque os dois têm a mesma arquitetura, a mesma ISA. Eles provêem uma ISA base, né, que é idêntica. Agora, se eu pegar um programa escrito para rodar num processador Intel e tentar colocar num Raspberry, que tem um ARM lá dentro, ele já não funciona. Por quê? Porque a ISA que o Raspberry usa é a ISA do ARM, né? Um processador ARM que tem lá dentro. E o processador meu da Intel usa uma arquitetura x86, 64, por exemplo, né? Ou às vezes eles chamam de AMD 64, tá? Nota que a Intel ela tem o Intel 64 e IA 64. A gente vai aprender isso ao longo do curso, tá? Mais para frente, bem para frente, tá? Para não ter confusão, o pessoal chama de x86 ou AMD 64. A AMD só lançou a versão 64 bits. Tá? Bom, aí a pergunta que eu faço agora para vocês é o seguinte: se todas as ISAs têm o mesmo desempenho, né? E será que isso é verdade? Todas elas têm o mesmo desempenho? E se isso for verdade, como que uma empresa pode inovar? Né? Como que eu posso fazer uma inovação de fato? Por exemplo, como que a Intel ou a AMD pode fazer diferenciais nos produtos deles? Bom, então assim, o Intel e AMD suportam o mesmo software, como? Porque eles suportam a mesma ISA. Tá? Os processadores da Intel e AMD têm o mesmo desempenho? Não, porque as ISAs
a ISA é diferente. Não, não, a ISA é idêntica, eu escrevi errado aqui. A ISA é idêntica, só que a organização é diferente. Tá? A microarquitetura é diferente. Tá? Como que uma empresa pode inovar? Bom, ela pode mudar a organização, mas a ideia é que ela mantenha a compatibilidade com o que já existe. A compatibilidade com a ISA anterior. Então, eu mantenho a ISA e vou mudando só a organização. Tá? Bom, vamos avançando. Então, olhando agora um passado mais recente, tá? Não vamos olhar lá para 1985, vamos olhar um pouquinho mais recente. O que a gente vê de 1972 até 2000 é que o processador, a velocidade do processador, ele dobrou a cada 2 anos. Tá? Isso daí foi um padrão que a gente consegue observar. Até o ano 2000, eu tenho o dobro de desempenho a cada 2 anos. Tá? A frequência de operação, a frequência de relógio, né, ele aumenta em média 10 vezes a cada 5 anos. Tá? Então, interessante. A capacidade de memória de RAM, ela aumenta 4 vezes a cada 3 anos. A velocidade da memória aumenta 2 vezes a cada 20 anos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês a um problema, né, que vai surgir aqui, que é, eu tenho um processador que aumenta a velocidade 2 vezes a cada 2 anos, e uma memória que aumenta a velocidade 2 vezes a cada 20 anos. Né? E, se vocês lembram bem, nós temos o que é o gargalo de von Neumann, que é essa dependência entre processador e memória. Tudo que o processador precisa está na memória, então eles ficam se comunicando. E eu tenho uma diferença de desempenho que está crescendo cada vez mais. Tá? O disco, ele melhora a capacidade em 60% por ano. Tá? Então, o disco é aquela coisa, a quantidade de material, de vídeos que eu estou gerando está aumentando, mas a capacidade a cada ano está aumentando bem também. Né? Então, isso daí é o que a gente consegue ver um avanço drástico na tecnologia desde 1972. Tá? Aqui. Uhum. Então, se a gente pensasse assim em outras áreas de indústria, né, que nenhuma indústria dobra o desempenho a cada 18 meses desde 1972, né? A cada 24 meses. Nenhuma indústria faz isso. Então, se a gente tivesse na indústria de carros uma evolução dessa, a gente teria carros capazes de fazer mais do que 17 mil quilômetros por hora. E com uma eficiência maior do que 3.200 quilômetros por litro de combustível. Né? A gente teria na aviação uma viagem de Nova York a Los Angeles em 90 segundos, em Mach 200. Se a aviação civil tivesse essa evolução também, né? Eu não sei se a gente ia conseguir, né, fazer a Mach 200, mas enfim. Só fazendo uma comparação, né, que é uma indústria diferenciada, né, essa arquitetura, essa indústria de hardware, tá? E aí a gente está chegando ao que ao que traz esse aumento de desempenho. Tá? O que traz esse aumento de desempenho, em grande parte, é que nós temos a quantidade de transistores por chip dobrando a cada 18 meses. Isso daqui é a chamada lei de Moore. Né? O Gordon Moore, que tá, né, da Intel, acho que é o vice-fundador, né? Ele, com 3 pontos de processadores Intel, se não me engano foi esse, o 4004, o 8008 e o Intel 8080. Com esses 3 pontinhos aqui, ele conseguiu traçar uma trajetória e falou assim, olha, quer saber, a indústria vai seguir essa trajetória aqui, que eu vou ter o dobro de transistores a cada 18 meses na mesma área de chip. Não é que o chip está ficando maior, é que o chip é o mesmo tamanho, mas eu vou conseguir integrar cada vez mais transistores. Por quê? Porque os transistores estão ficando menores. Tá? Se a gente olhar o que aconteceu com essa lei de Moore, a gente tem esse traçado da lei de Moore ao longo dos anos, até 2018. Aqui é a fonte Wikipedia, Transistor Count. A gente repara que a linha não está bem centralizada. O que se prova um pouco mais verdade é que nós temos o dobro de transistores a cada 24 meses, a cada 2 anos. Tá? Nota que é uma curva um pouco mais factível.
tá? Claro, a gente pode olhar, então, o que aconteceu de 71 até 2019, é mais ou menos isso. Se eu pegar lá o 4004 da Intel, ele exigia 12 volts e consumia 1 watt de potência. A gente agora consome 1 volt de alimentação e 205 watts de potência. Tá? Nós tínhamos, em 12 milímetros quadrados, 2.000 transistores. E agora a gente tem em 146 milímetros quadrados 2 bilhões de transistores. Então, só para a gente se dar conta, a gente aumentou a área, né, a área do chip, realmente essa área aqui, aumentou 10 vezes. Mas a quantidade de transistores lá dentro aumentou 10.000 vezes. Né? Então, não foi o aumento da área que levou ao aumento de transistores. Foi porque os transistores, eles tinham 1.000 nanômetros e agora eles têm 14 nanômetros. Um transistor. Tá? Então, se a gente quiser olhar quão pequeno é 14 nanômetros, essa daqui é uma ilustração que eu adaptei lá da Intel, tá? O IDF, Intel Developers Forum, de 2014, que eles tinham um marco lá de 1,66, eu coloquei aqui o marco, né, Zanata, de 1,68, e beleza, aqui tem metros, a gente pode para milímetros, e a gente tem uma mosca dessas varejeiras, 7 milímetros em média. A gente tem um ácaro com 300 micrômetros, uma célula de sangue, né, com 7 micrômetros, um vírus, né, igual o coronavírus aí, com média de 100 nanômetros, tá? E o tamanho de um transistor atual é 14 nanômetros, esse que eu mostrei para vocês da Intel de 2019, tá? Um átomo de silício, ele tem 0,24 nanômetros, tá? Então a gente consegue com, sei lá, em torno de 20 átomos de largura fazer um transistor, tá? Esse daqui é a largura do transistor, tá? É a diferença entre esse espaço aqui entre o source e o drain, tá? Esse isolamento aqui desse material semicondutor que fica aqui no meio, tá? Isso que é o 14 nanômetros. Não quer dizer nada com a altura dele, nem com a profundidade, tá? Que ao longo do tempo eles ficaram menores aqui, mas eles ficaram mais profundos e um pouco mais altos, tá bom? Bom, então, o que a gente tem? A gente tem o desempenho para inteiros aumentando 52% por ano, 50% por ano, ou seja, dobrando a cada 2 anos, né? 100% a cada 2 anos. E aí a pergunta que eu faço é, para que eu quero melhorar a organização de um computador, de um processador? Ele já não é rápido o suficiente? E um exemplo que eu gosto de dar é esse daqui. Opa! É esse daqui, né? É o Mario, né? O Mario é aquilo que alguém pode pensar, bom, se o cara tivesse parado aqui nesse Mario, a gente nunca teria esse Mario dando bola de fogo aqui, girando, uma loucura, né? O requisito está sempre mudando. Na verdade, a gente sempre queria ver o Mario redondinho, né? Parecendo uma pessoa real, mas era o que a gente conseguia fazer com a tecnologia da época. Conforme a tecnologia foi evoluindo, ele foi avançando de maneira que eu gostaria de ter desde o princípio. Tá? Bom, o que mais que a gente consegue ver também é que o desempenho não está aumentando nas últimas décadas. Olha só que interessante. A gente consegue ver uma mudança aqui na curva desde 2001, né? Ainda manteve aqui e daqui a pouco a curva ela parece que deu uma estagnada, ou seja, ela tá tendo um outro comportamento, né? Alguma coisa mais parecida com isso, assim, né? Quer dizer, sem essa queda, né? Sendo pessimista, né? Então, eu tenho que melhorar a organização, porque eu vou ter que... A tecnologia, por si só, não vai ficar mais rápida, né? Nós estamos chegando perto do limite físico, então, os transistores está difícil de diminuir eles de tamanho. Quando diminuir, ele já ficava mais rápido. Mas se eu não diminuo os transistores de tamanho e eles não estão ficando rápidos, então eu vou ter que usar mais inteligência no projeto do processador.
tá? É mais ou menos assim, o concreto ele não está ficando mais duro, ele não está ficando com uma propriedade melhor a cada ano. Então, eu tenho que pensar na arquitetura de uma maneira mais inteligente. Tá? Joia. Então, talvez a gente vai ter mais um novo ajuste aqui, né? Ou final dessa era de Moore, né? Da lei de Moore. Tá? Então, talvez vamos ter mais um ajuste aqui que a gente pode ver, olha, talvez não vai ser essa linha laranja, vai ser uma linha ainda um pouquinho pior, vai ser pessimista. Tá? Bom, alguém pode falar, não, professor, mas sério mesmo, videogame? Não, tudo bem, vamos pensar em palavras da moda, Big Data, IoT, Machine Learning, né? Então, se eu quero trabalhar com Machine Learning, eu preciso de computadores muito mais rápidos. Eu tenho outra necessidade, né? Eu tenho códigos que têm outras particularidades que eu não tinha antes, né? IoT, Internet das Coisas, a mesma coisa. E se eu quero trabalhar com grandes volumes de dados, mais demanda aí, né? Para projetos diferentes, projetos novos. Tá? Então, eu posso pensar em outras aplicações, inteligência artificial, sequenciamento de DNA, processamento gráfico, tudo mais. E eu também posso pensar se a velocidade é o único objetivo. Né? Será que a velocidade é tudo nesse sentido? Então, eu peguei aqui um gráfico, tá? Sobre o avanço das tecnologias de bateria, tá? O histórico deles. Então, de 1859 eu tinha essas baterias ácidas, em 1899 começa a se desenvolver essa de níquel-cádmio, em 1980 níquel, metal e hidróxido, né, provavelmente, hidrato. Em 1991 eu tenho as baterias de lítio-íon, em 2011 as de lítio-sulfuro, né, com ácido sulfúrico, né? E o que eu tenho aqui? Claro, eu tenho o ano de nascimento daquela bateria, tá? Ou quando descobriram, tiveram um artigo sobre. O que está sendo feito em 2010 com aquela tecnologia, o que se alcançou, tá? O limite prático que se obtém no laboratório e o limite teórico dessa tecnologia. Tá? Então, assim, por exemplo, essa bateria de lítio-íon é de 1991. Essa tecnologia de lítio-íon, em 2010, ela tinha uma energia específica, né? Ou seja, a quantidade de watts-hora por quilo de bateria. Então, eu vou lá, compro 1 quilo de bateria, carrego. Quanto que eu teria, né, no ano de nascimento, ela teria essa capacidade. Em 2010, ela tem uma capacidade maior. O limite prático, que conseguiu mostrar em condições perfeitas, é um pouquinho maior. O limite teórico é bem maior, mas a gente não consegue chegar nessa teoria aqui. Né? Na prática, a gente não alcança essa teoria. O que a gente vê aqui? Que nós temos olhando somente um limite teórico, né? Que a gente dificilmente vai alcançar. Mas a gente tem, em 20 anos, de 91 até 2011, um avanço de 2,5 vezes só nas baterias. E, se eu não me engano, desde aqui de 1980, foi o mesmo pesquisador que conseguiu fazer todos esses avanços. Tá? Níquel-cádmio, não está nada aqui, né? Níquel-cádmio, lítio-íon, lítio-sulfuro. É o mesmo autor dos trabalhos, né? O mesmo pesquisador, né? Ele está lá próximo a 100 anos. Então, não tem, para baterias, não tem o equivalente à lei de Moore. Então, para celulares, eu não posso esperar que o celular, de uma geração para outra, vai ter uma bateria que dura muito mais. Os processadores, eu espero que eles fiquem mais rápidos. Então, eu vou precisar pensar em processadores que talvez não fiquem mais rápidos, mas que consumam menos bateria, menos energia. Tá? Então, por que melhorar a organização? Bom, porque os requisitos sempre estão mudando. O processador de ontem não vai servir para a aplicação de amanhã. Não vai ser o melhor processador para a aplicação de amanhã. E sempre tem novas aplicações, sempre tem novos requisitos. Né? Então, para encerrar, tá? O que a gente vai aprender nesse curso? A gente vai aprender sobre princípios e a gente vai aprender sobre precedentes. O que aconteceu no passado, quais são os princípios utilizados. Tá? Com esses dois entendimentos,
a gente vai ser capaz de avaliar trocas. Eu posso usar esse banco de registradores maior ou banco de registradores menores, e qual que vai ser a troca que eu vou fazer aqui em termos de desempenho, em termos de área, em termos de energia. Tá? A gente quer ser capaz de desenvolver um design baseado em princípios. Tá? Então, a gente vai aprender os princípios, a gente pode fazer um projeto novo, usando os mesmos princípios. Tá? E a gente pode ser capaz de desenvolver novidades ou designs inovadores, tá? Porque a gente já conheceu sobre os precedentes, sobre o histórico. Tá? Então, o nosso foco vai ser princípios, precedentes e como usá-los em novos designs. Tá? E esse curso, então, é como os computadores funcionam. Tá? Quando a gente fala dos computadores, a gente está querendo falar, quer abordar de desktop, servidor, sistema embarcado, o que tem por trás disso tudo? Tá? A gente não quer ficar assim envolvido num papo de vendedor, a gente quer realmente saber o que tem por trás de todos esses processadores, de desktop, servidor, embarcado, celular, o que tem ali por trás. Tá? Para diferentes usuários, automóveis, banco, genômica, robótica, você, minha avó, né? Para qualquer usuário. Tá? E algumas ideias que várias indústrias usam, AMD, Intel, então a gente não está interessado em saber o que a Intel está fazendo, mas qual que é o conceito que está por trás de todas elas. Tá? Então, a gente considera que a melhor forma de aprender a gente vai focar numa instância específica e aprender como ela funciona. Tá? Então, a gente vai focar no MIPS e aprender como o MIPS funciona. E depois a gente vai evoluindo o MIPS e vai vendo os conceitos novos. Tá? Os projetos novos que a gente pode fazer. Tá? Então, seria mais ou menos isso, tá? Para essa primeira aula. E revejam, né, o material, dê uma olhada nesses gráficos, pensem um pouquinho sobre esses gráficos, o que eles querem dizer além do que eu disse, de fato, né? O número de transistores aumentando, o tamanho do transistor diminuindo, limite físico, energia, como isso tudo se conecta, tá bom? Então tá, gente, era isso. Muito obrigado.